Olá, seja muito bem-vindo ao Fatos e Versões. Neste mês de junho, o presidente Temer pulou mais uma fogueira. O PSDB não abandonou o barco, mas os problemas estão muito longe de terminar. A cada dia, uma nova investigação envolve ainda mais o presidente ou seu governo na teia da Lava Jato. E duas delações em fase de negociação assombram PMDB e PT, a do doleiro Lúcio Funaro e a do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A economia tenta se descolar da crise política e proporciona pequenos sinais de melhora nos indicadores. Aqui comigo, Maria Lima, do jornal O Globo, muito obrigada por ter vindo, e Sami Adguirne, da agência Bloomberg. Muito obrigada, Sami. Maria, muito obrigada, voltem sempre. E nós vamos começar falando da situação do governo Temer. O governo ganha fôlego para reorganizar sua base no Congresso, mas prende a respiração à espera da delação do doleiro Lúcio Funaro, que está dizendo que operou para as campanhas do PMDB. O presidente vai conquistando um espaço, o outro, mas nada que garanta uma tranquilidade ou fim das incertezas para tocar o governo para frente, né, Maria? Nem a certeza de que o PSDB vai até o final, ele tem, né? Na próxima semana tem uma outra reunião da Executiva Nacional e eles vão continuar monitorando dia a dia. Agora tem essa guinada do Fernando Henrique, que passou a defender também um gesto de grandeza, né, do presidente Temer, de renunciar e chamar eleições diretas. E, de alguma forma, ele se coloca como um candidato tampão. Isso pode ter uma influência grande nessa rediscussão do partido, além do campo minado que o Temer continua, né? Porque é uma bomba ali estourando a cada dia. Nós vamos falar bastante do PSDB quando tocarmos na situação de Aécio Neves também, que o partido faz aniversário, 19 anos, dia 25 de junho. Então está em pleno inferno astral. Mas, independentemente da situação do PSDB, os problemas que o próprio governo cria para si mesmo já são suficientes para manter esse ambiente de intranquilidade, de incerteza, né, Sami? Olha, Cris, eu acho que o Temer ganhou a batalha, mas ele não ganhou a guerra. Vem muito... Ele ganhou a batalha do TSE, agora do PSDB. Exatamente, mas vem muito problema pela frente, né? A gente vê essas possíveis delações, a possível denúncia do Janot, os indicadores econômicos não são bons, a base não tá muito coesa, então eu acho que o mais importante nisso tudo é que o tema prioritário da agenda do Temer, que é as grandes reformas, principalmente a reforma da Previdência, fica completamente inviável nesse contexto. O Rodrigo Maia, na semana passada, já admitindo que a PGR já é um fator determinante para a determinação de uma data para a votação da reforma da Previdência em plenário. Então, assim, um governo em estado de quase paralisia, e o que mais mobiliza hoje a energia, os esforços do governo é a própria sobrevivência. Nessas condições é muito difícil tocar a agenda de governo mesmo. E Previdência, como você falou, se sai uma coisa mínima ali de aumento da idade mínima para fazer uma outra reforma da Previdência daqui a 3 anos. E tem que ver o timing também de votação dessa denúncia que o Janot vai fazer, né, na Câmara, porque fala-se, inclusive, de suspensão, né, do recesso parlamentar em julho para agilizar aí essa votação. Mas também tem uma guerra política do Janot com a Câmara, que quer picotar essas denúncias para manter sempre ali o Temer na fogueira. E até essa ideia, avetada pelo Rodrigo Maia, de suspender o recesso, na prática ela é muito difícil. Primeiro porque a maioria dos deputados não quer. Segundo porque o próprio Eunício, presidente do Senado, se deu sinal de que ele não concordava muito com essa ideia. Então, acho que a pressão continua muito grande ali. Essa ideia de presidente da Câmara muito aliado demais, alinhado demais. Quase que um chefe de governo, né? Quase que um líder de governo. Líder do governo. Não fica bem, no jantar que teve na casa de aniversário do Rodrigo Maia, logo depois da decisão do TSE, o Temer falou lá: agora eu, o Rodrigo Maia e o Eunício vamos liderar
o Brasil, vamos comandar o Brasil. Ele estava muito seguro naquele dia, depois da vitória no TSE. Bom, mas se ganhou fôlego, o presidente Temer não pode ter certeza do apoio do PSDB, como você dizia, né, Maria? Uhum. Esse apoio parece temporário e agora o seu principal líder, Fernando Henrique, divulgou essa nota a que você se referiu, em que ele dá uma mega guinada, né? Guinada. Ele falava antes que o presidente Temer deveria renunciar ali no calor da delação, e agora ele está falando em diretas como solução. É claro que a eleição direta é muito mais uma retórica, porque é difícil. É muito difícil na prática. Eu acho que a ideia dele é abrir o debate para distender o clima, né? O Moreira Franco falou que esta é mais uma reflexão do professor Fernando Henrique, diz que ele se recorda bem quando ele esteve no SEBRAP, aquele centro de estudos, e ele respeitava muito as reflexões do presidente Fernando Henrique. Mas no PSDB, no meio dessa balbúrdia que está o partido, dessa divisão interna, teve até aquela brincadeira, né, Maria? Que diz que os senadores estavam reunidos e faltava o Fernando Henrique e o Tasso. E aí, cadê eles? Aí alguém gritou, não, foram pintar o cabelo de preto. É porque os cabeças pretas estão mais radicais ali para sair do governo e os cabeças brancas tentando contemporizar mais com o governo Temer. Mas me chamou a atenção o Alckmin, nessa quinta ou sexta-feira, ele já disse, não, nós não estamos pensando em 2018, porque não dá para pensar em 2018 sem atravessar esse ano. Eu me lembro do Ulisses Guimarães em 89, tinha o maior partido, o maior tempo de televisão, e não adiantava, tem que ter a roupa certa, né? E eu acho que no PSDB os motivos são diferentes, né? Os cabeças pretas, que são jovens, eles não querem manchar a biografia que está começando, chancelando esse governo que está muito bichado. Mas os governadores querem concluir o mandato e o Temer, de alguma forma, está assistindo, né? Mesmo o governo fraco tem dinheiro, né? Tem dinheiro, está aprovando um monte de programa que ajuda os estados e municípios. Prefeitos também querem. Então, eles são majoritários ali na definição da posição do Executivo. Mas, no geral, tem sido semanas muito ruins para o PSDB, né? A situação do Aécio, que é muito grave. Essas divisões internas, os tucanos gostam. A prisão da irmã dele mantida. A prisão da irmã dele mantida, exatamente. Essa cacofonia total. Tudo bem, os tucanos dizem, nós somos assim, um partido democrático, mas beirou o ridículo, né? Essas declarações completamente contraditórias feitas por altos quadros do partido. Esse negócio de vamos definir uma data para o anúncio sobre a nossa permanência do governo. Essa tal da reunião foi postergada várias vezes, aí depois esse resultado que desagradou muita gente. A gente vê também os eleitores do PSDB muito insatisfeitos, isso é visível tanto nos comentários de jornal como nas redes sociais. O Miguel Reale Júnior se desvinculando do partido, enfim, as notícias não têm sido boas para o PSDB. Eu acho que também eles superestimaram um pouco essa capacidade do Tasso assumir uma eventual campanha aí para uma possível eleição direta. Ali é evidente que quem decide ali é a Câmara dos Deputados e dificilmente eles votariam. Dificilmente. Mas você fala desse desgaste do PSDB, eu encontrei com uma pessoa que é ligada até ao Aécio Neves e que me fez a seguinte pergunta, sabe a diferença entre o Cabral e o Aécio? Fiquei eu pensando se seria, o que poderia ser. Ele disse, o Cabral teve 6 milhões de votos e o Aécio teve 51 milhões de votos. Então, se a gente está vendo uma ira da sociedade contra o Cabral, isso está muito localizado no Rio de Janeiro. O Aécio se desgastou no Brasil inteiro e, sobretudo, em Minas Gerais. Então, você fala da dificuldade do PSDB, é essa, o seu principal líder, que quase ganhou a eleição, chega a uma situação como essa, que nessa terça-feira, a gente vai falar disso depois, o Supremo vai decidir como fica a situação dele. Esse ano, o Aécio cometeu uma série de erros, entre eles esse da prorrogação e agora o mais recente, aquela foto da visita dos senadores a ele, em que ele postou nas redes sociais dizendo que estava fazendo uma reunião política. E aquilo é a base para o pedido de prisão dele pela Procuradoria-Geral da República. E aquela foto deixou incomodados, inclusive os senadores que foram lá prestar solidariedade para ele. Eles acharam que foi um erro. E foi uma visita de solidariedade. Eles não foram nem consultados, né? Foram surpreendidos. Foram surpreendidos. Se você quiser participar do nosso bate-papo, é só postar o seu comentário, a sua pergunta nas redes sociais.
usando a hashtag Fatos e Versões. Vamos dar uma olhadinha? A Jeller fez a seguinte pergunta: existem processos contra o Temer e ministros no STF que podem atrapalhar o governo nas próximas semanas? Olha, a Jeller, eu acho que sim. Aliás, o que se fala aqui em Brasília é até um meu cafezinho, vou antecipar para você. O que se fala aqui em Brasília é que esse movimento do Fernando Henrique, surpreendente, até no dia do feriado, é porque tem um passarinho contando por aí que vem petardo muito forte. Então, de um lado, a Procuradoria fatiando ali os pedidos de abertura de oferecimento de denúncia contra o Temer, e de outro, mais possibilidade de fatos novos. O tal do fato novo é o que é mais temido. Por um lado, do Lúcio Funaro, e do outro, do Palocci, que a gente não falou aqui, né, Samir? Se o Palocci abrir a boca, pode ter um efeito inimaginável, né? Porque pode envolver grandes bancos e empresas. Isso afetaria a confiança na economia de uma maneira muito brutal. Esses dois aí podem tocar o terror. Agora, o Palocci já deu sinais de que não vai entregar o Lula, né? Ele está jogando em cima do Guido Mantega, dizendo que o Guido é que fez os repasses para o João Santana e para a Mônica, e que ele vendia informação privilegiada, né, para os bancos, para as empresas. Ele está jogando no colo do Guido Mantega por enquanto. Aí o Guido Mantega vai ter que fazer a delação e entregar mais para cima. Eu acho que não está dando para ficar muito claro o que o Palocci quer, que ele está com um advogado na defesa, vamos dizer assim, normal, e outro especializado em delação premiada. Onde é que isso vai dar, nós vamos saber mais adiante. Mas o presidente Michel Temer também gravou um vídeo essa semana, o primeiro após a vitória no TSE, e sem mencionar uma suposta investigação pela ABIN sobre a vida do ministro do STF, Edson Fachin, o presidente negou interferência entre os poderes. Vamos ver o que ele disse. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. Esse vídeo foi gravado porque a semana começou com essa crise aí de que havia um interesse em bisbilhotar a vida do ministro Edson Fachin. Então, seria uma operação encadeada, né? Isso troca o diretor-geral da Polícia Federal, já mudou o ministro da Justiça. Então, uma operação aí para salvem-se todos, né? O que a gente vê é que tem a relação, tem um clima de tensão muito acirrado entre os poderes, né? Nas últimas semanas, desde a decisão do TSE, principalmente, desde a delação da JBS, né? Há uma guerra política, inclusive, do judiciário com o executivo dizendo que o judiciário está extrapolando, o judiciário da Procuradoria-Geral denunciando uma tentativa de quase que de mordaço, de atrapalhar as investigações, tá? Mas eu acho que a reação da Carmen Lúcia a essa acusação que saiu na revista Veja mostra que ela está levando essa denúncia muito a sério. E se for confirmado mesmo, realmente é prática digna de Venezuela, não de Brasil. Você conhece bem, você já morou lá. Bom, mas de qualquer maneira, essa semana ainda teve ingredientes novos, que foi o depoimento, mais uma vez, do Joesley Batista, já 2 nessa semana. Ele está no Brasil e o que me dizem é que ele está muito tenso, está uma pilha, como se dizia, perto de explodir. Quer participar também? É só usar a hashtag Fatos e Versões nas redes sociais. Aproveita agora para postar. Enquanto Fatos e Versões faz uma paradinha para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar de economia. O ministro da Fazenda promete a retomada da geração de empregos. A gente volta já já.
Nós estamos de volta com Fatos e Versões, aqui comigo, Maria Lima do Globo, Sami Adguirne, da agência Bloomberg. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. E essa semana saiu o índice IBCBR, que mostra uma tendência para o PIB. O resultado foi positivo. Após uma retração em março, o índice de atividade econômica do Banco Central registrou crescimento de 0,28% em abril. E isso está sendo comemorado assim como se fosse Copa do Mundo, porque o primeiro trimestre foi razoavelmente bom e a expectativa é de que piore nesse segundo trimestre, mas esse númerozinho aí é um sinal, pelo menos, de que não houve aquele recuo que se temeu tanto depois do 18 de maio, né? Esse é mais um dado que mostra alguma leve melhora, os indicadores assim, melhorando um pouquinho, indicadores de economia real, que é o que afeta o dia a dia das pessoas, esses estão melhorando um pouquinho, mas eu ainda tendo a achar que é uma melhora muito frágil, que pode ser revertida muito facilmente, e eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do governo ainda é essa massa de desempregados. Para que isso seja revertido, vai precisar ainda de muito crescimento, vai precisar que as empresas voltem a investir. Não tem nenhum clima para isso. Eu acho que isso, você tocou no ponto, a ponto de o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ter comemorado pelas redes sociais o resultado ao falar sobre uma geração de empregos que virá. Vamos ver o que ele disse. Ele disse: previsões econômicas são de aumento do emprego durante o ano, retomada dos investimentos e manutenção dos gastos sociais do governo. Ou seja, ele está emprestando a credibilidade pessoal dele para postar nas redes e tentar estimular isso aí, investimento, mas de fato isso não saiu. Eu conversava com empresários da indústria, eles estavam muito preocupados, mas dizendo: olha, tem 4 meses que nós estamos escapando da crise, mas depois do 18 de abril ainda não se sabe. Então, falta essa confiança. O que mais me admira é o Brasil. O Brasil é um país sensacional, porque governos medíocres, sucessivos, e o país está de pé ali. Impressionante, né? Agora, eu fico admirada. Parece que é uma preocupação da equipe econômica com as bondades que o Temer está fazendo, né, para se manter no cargo, para se segurar, que isso sim poderia afetar aí um pouco o desempenho da economia. E inviabilizar os ajustes. Eu acho que é importante a gente manter também em mente a percepção lá fora, os investidores. Cada vez mais ansiosos, cada vez mais impacientes, porque tem dinheiro no mundo, tem dinheiro circulando, e o Brasil ainda, pelo seu tamanho, pelos seus recursos, enfim, por tudo que a gente já sabe, pelo seu mercado, é uma opção natural continuar olhando para o Brasil. Mas essa estabilidade política, esse Joesley Gate, trouxe muito pessimismo. As pessoas não sabem quem vai ser o presidente nos próximos meses. Isso gera um nível de ansiedade entre investidores que é muito ruim para a percepção lá fora. Chegou a hora daquele nosso papo no cafezinho. As histórias dos bastidores de Brasília, que a gente guardou para contar aqui para você. Meu cafezinho é o seguinte: alguns deputados ali da oposição, da rede, detectaram já um movimento ali no Congresso para invocar o artigo 53 da Constituição. Esse artigo fala da possibilidade de a Câmara dos Deputados sustar eventuais processos contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Olha, numa hora dessa que vem processo em toneladas por conta das investigações sobre escândalos de corrupção, eles iriam fazer um pequeno teste desse artigo 53 para defender o Jair Bolsonaro, que está sendo processado no Supremo por ter incitado estupro, aquela história com a deputada Maria do Rosário. E, diante disso, tem deputados achando que deve atualizar esse artigo, porque a Constituição, em muitos dos seus artigos, ela foi feita olhando para 64, para casos da ditadura. Então, a ideia de poder sustar um processo seria por um processo político, e agora é por crime comum, corrupção. Vamos ver no que vai dar, mas esse debate vai esquentar. Seu cafezinho. O meu. Essa semana foi uma semana muito ruim para o Aécio, né?
o partido pedindo para o afastamento definitivo dele. A irmã Andréia foi mantida na prisão, mas na próxima terça-feira a primeira turma deve julgar o reiterado pedido de prisão dele, né? E a informação que a gente tem é que eles não devem aprovar a prisão do Aécio, porque eles entendem que não houve flagrante de obstrução da justiça. Vai. Seu cafezinho. O meu cafezinho tem a ver com a viagem que o presidente Temer fará à Rússia no início da próxima semana. O governo brasileiro queria muito que fosse uma visita de Estado. Visita de Estado é o nível máximo de representação em viagens oficiais, até para mostrar a normalidade, para o Temer, né, ter um pouco, conseguir projetar essa imagem de estadista, que está tudo normal, tudo sob controle, mas os russos não quiseram. Então, os russos não combinaram com os não russos. Combinaram com os russos. Os russos definiram apenas uma viagem, uma visita oficial. A preocupação do governo brasileiro era que fosse pelo menos no mesmo nível que a viagem que a presidente Dilma fez em 2000. Que foi oficial também, né? Que foi oficial também, mas os russos estão interessados sim, porque eles estão de olho em Alcântara. Alcântara, o Brasil quer abrir a exploração comercial da base de lançamento de foguetes de Alcântara no Maranhão, vinha conversando bem com os americanos, mas os americanos continuam fazendo exigências que o Brasil considera inaceitáveis, questão de soberania, de veto. Então, nessa levada aí, os russos querem muito falar desse assunto. As apostas para a semana que vem, eu acho que tem esse dia, aí terça-feira, decisão para o Aécio, mas a semana que vem... outra reunião do executivo do PSDB. Isso, o PSDB pode fazer, mas eu acho que ele vai ficar em estado permanente de reunião. Essa é para definir data de antecipação de convenção para mudar o comando nacional do partido. Não só o nacional, mas os regionais também. E podem voltar à rediscussão do apoio ao governo. Bom, e essa semana que vem, terça-feira é dia 20. O que era dia 20? Aquele dia em que o juiz Sérgio Moro já teria completado prazos ali para decidir se condena ou não condena o ex-presidente Lula. Então vamos ficar de olho nisso também. E o Congresso, que é sempre uma surpresa, mas mais surpresa reforma tem trabalhista, vai né? votar. No Senado. Vai. E securitização, talvez também na semana que vem no Senado. Aí, tem bastante coisa e não falamos de fato novo, hein? Pode ser que venha. Fatos e Versões vai ficando por aqui. Se você gostou do programa, tem alguma sugestão ou crítica, entre em contato com a gente pelas redes sociais usando a hashtag Fatos e Versões ou pelo telefone 4002-2884, ao custo de uma ligação local. Você pode falar com a gente também pela internet. O endereço é falecoaglobonews.com.br. E você já sabe, para rever este e outros programas, acesse o Globo News Play. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Maria, muito obrigada por ter vindo. Sami, muito obrigada. Voltem sempre. Mas eu gostaria de agradecer especialmente a você, assinante, que nos acompanhou até aqui. Tenha uma ótima semana. Eu volto na semana que vem. E a gente encerra com uma homenagem ao nosso colega Jorge Bastos Moreno, que nos deixou essa semana.